Você já percebeu como existem pessoas que parecem avançar na vida, enquanto outras ficam presas no mesmo lugar por anos, mesmo se esforçando? A verdade é que talvez o problema nunca tenha sido falta de esforço, mas sim a forma como você pensa, decide e reage todos os dias. E se hoje fosse o dia em que tudo começa a mudar? Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você finalmente decidiu não continuar igual. Fica comigo até o final, porque o que você vai entender aqui pode ser exatamente o que estava faltando para virar a chave da sua vida de verdade. E se essa mensagem já falou com você, aproveita agora. Inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos que podem mudar sua mentalidade. Deixe o like para fortalecer esse vídeo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. E comente: o que mais tem te impedido de avançar até hoje? Porque talvez você não precise de mais tempo. Talvez você só precise de uma decisão. Ele tinha tudo o que muitos chamariam de vida normal. Um trabalho, responsabilidades, uma rotina aparentemente estável. Os dias passavam um após o outro sem grandes mudanças, sem grandes surpresas. Por fora, tudo parecia sob controle, mas por dentro havia um silêncio estranho. Não era falta de dinheiro, não era falta de reconhecimento, não era status. Era algo mais profundo, mais difícil de explicar. Era sentido. Era como se ele estivesse vivendo, mas não realmente avançando. Como se estivesse em movimento, mas parado no mesmo lugar. Por que algumas pessoas parecem avançar enquanto outras apenas repetem os mesmos dias? Essa pergunta começou a incomodar mais do que deveria, porque não era apenas uma curiosidade, era um espelho. Ele começou a observar ao redor. Algumas pessoas cresciam, mudavam de vida, criavam novas realidades. Outras apenas sobreviviam, contando os dias para o próximo fim de semana, para as próximas férias, para alguma mudança que nunca chegava. E então, uma verdade silenciosa começou a nascer dentro dele. Uma verdade que não podia mais ser ignorada. Prosperar não começa fora, começa dentro. Começa no momento em que você percebe que não é o mundo que está te impedindo, mas a forma como você aprendeu a viver dentro dele. Quanto da sua vida você está apenas repetindo sem perceber? Nesse instante, o vazio deixou de ser apenas desconforto e se tornou o início de um despertar. Depois da percepção do vazio, algo ainda mais desconfortável surge. A consciência de que talvez ele nunca tenha estado realmente preso, apenas condicionado. Não havia correntes visíveis. Não havia um bloqueio externo claro. O erro era mais sutil, invisível, quase confortável. Ele começa a entender que o verdadeiro problema não era o mundo ao redor, mas o que ele aprendeu a aceitar como suficiente. Trabalhar, sobreviver, repetir e chamar isso de vida. Em que momento você parou de exigir mais de si mesmo? Essa pergunta atravessa sua mente como uma lâmina silenciosa. Ele percebe que, por anos, confundiu estabilidade com progresso. Confundiu rotina com evolução. Confundiu estar ocupado com estar avançando. E o mais perigoso de tudo, ele se acostumou. E se o seu maior erro não for o que você faz, mas o que você aceita não mudar? A verdade começa a doer porque ela tira o conforto das desculpas. Não era falta de chance, não era falta de tempo, era falta de consciência. A mente humana, quando não é desafiada, aprende a sobreviver com pouco. E pior, começa a acreditar que isso é normal. Mas algo dentro dele começa a quebrar esse padrão. Uma inquietação diferente surge. Não é ansiedade vazia, é fome de mudança. Ele começa a perceber que prosperidade não é apenas sobre ganhar mais, é sobre se tornar mais. Quem você seria se não tivesse se acostumado com o mínimo? E pela primeira vez, ele não encontra uma resposta fácil, porque agora ele sabe, o erro não era visível,
mas estava em toda parte. Depois de enxergar o erro invisível, algo ainda mais profundo começa a surgir. A forma como ele lidava com o tempo. Ele percebe que passou anos acreditando em uma mentira silenciosa. A ideia de que um dia as coisas iriam mudar. Um dia eu começo. Um dia eu mudo de vida. Um dia eu foco. Um dia eu tento de verdade. Mas esse um dia nunca chegava. E agora ele entende. O tempo não era o problema. A espera era. Quantos anos da sua vida você já entregou ao depois? Essa pergunta começa a persegui-lo em momentos simples do dia. No trabalho, no caminho de volta, no silêncio da noite. Ele percebe que a vida não estava parada. Ele é que estava adiando a própria transformação. E cada adiamento parecia pequeno, mas no acumulado estava construindo uma vida inteira de possibilidades não vividas. Ele começa a enxergar pessoas ao redor que também vivem nesse mesmo padrão, esperando motivação, esperando oportunidade, esperando coragem, esperando o momento perfeito. Mas o momento perfeito nunca existe. O que você está esperando para finalmente começar? Essa pergunta não tem resposta confortável, porque no fundo ele sabe. Não era falta de tempo, era falta de decisão. E decisão é algo que não pode ser adiado sem custo. A mente dele começa a entrar em conflito. Uma parte quer continuar como está, confortável, previsível, segura. A outra parte começa a gritar por mudança, por ação, por algo maior. E nesse conflito silencioso nasce uma verdade poderosa. Quem espera demais perde a própria vida em parcelas pequenas. Ele lembra de Napoleon Hill, das ideias sobre pensamento, ação e destino, e começa a entender algo profundo. Nada muda enquanto ele não mudar primeiro. Não é o mundo que vai criar o momento ideal. É ele que precisa criar o momento através da ação. O que aconteceria se você parasse de esperar e começasse a agir hoje, mesmo sem estar pronto? Essa ideia começa a incomodar, mas também começa a libertar. Porque pela primeira vez, ele percebe que não precisa de permissão, não precisa de sinal, não precisa de certeza absoluta, não precisa de garantias, ele precisa apenas de uma decisão. E essa decisão tem um preço: abandonar o hábito de esperar. A partir desse instante, algo dentro dele começa a mudar lentamente. Não é uma mudança visível ainda, mas é uma mudança estrutural. A espera começa a perder poder, e pela primeira vez ele entende: o tempo não destrói sonhos. A inação, sim. E enquanto ele continua parado, esperando o momento certo, a vida simplesmente continua passando. Depois de perceber que estava preso na espera, algo muda dentro dele. Mas não de forma leve, bonita ou inspiradora como ele imaginava. Não existe transformação sem desconforto. E o desconforto agora era direto. Ele começou a perceber que o problema não era só esperar demais. Era tudo o que ele vinha evitando fazer por anos. Coisas simples, coisas óbvias, coisas que ele sabia que precisava fazer, mas não fazia. Ele começa a revisitar a própria vida como se estivesse olhando de fora. Quantas ideias ele teve e nunca executou? Quantos planos começaram empolgantes e morreram na primeira dificuldade? Quantas vezes ele disse, vou mudar, e voltou exatamente ao mesmo lugar? E isso começa a pesar, porque agora não é mais teoria, é responsabilidade. Se você sabe o que precisa fazer, por que ainda não fez? Essa pergunta começa a incomodar profundamente. Ele percebe que criou uma rotina onde se sente ocupado, mas não produtivo. Onde se sente em movimento, mas não em evolução. Isso é perigoso, porque a ilusão de progresso é uma das formas mais silenciosas de estagnação. Ele começa a observar um padrão claro. Quando algo exige esforço real, ele adia. Quando algo exige desconforto, ele evita.
Quando algo exige disciplina, ele troca por distração. E assim os dias passam, um após o outro, sem mudança real, sem avanço real, até que ele finalmente entende algo duro. Não era falta de capacidade, era falta de enfrentamento. Quantas vezes você fugiu do que sabia que precisava ser feito? Essa pergunta não traz resposta fácil, porque a resposta não é intelectual, é emocional. Ele começa a perceber que a vida que ele tem hoje não foi construída por falta de oportunidades, mas por escolhas repetidas de evitar o difícil. E isso muda tudo, porque agora não há mais para onde apontar o dedo. Não é o governo, não é o emprego, não é o passado, não é a sorte, é ele. E isso dói, mas também liberta. Porque enquanto ele acreditava que era vítima das circunstâncias, ele não tinha poder nenhum. Agora, ele começa a enxergar que também tem responsabilidade sobre a própria direção. E junto com essa consciência vem algo novo: inquietação com ação. Ele já não consegue ignorar o fato de que sabe demais e executa de menos. E isso começa a gerar um conflito interno mais forte do que qualquer outro antes. Uma parte dele quer continuar como está, confortável, previsível, sem riscos. A outra parte começa a exigir mudança real, concreta, imediata. Até quando você vai viver sabendo o que precisa fazer, mas escolhendo não fazer? Essa pergunta começa a quebrar algo antigo dentro dele. E pela primeira vez, ele entende. O maior bloqueio não é a falta de conhecimento, é a falta de coragem de aplicar o que já se sabe. A partir desse ponto, ele não pode mais voltar a ignorar o que sabe. E isso muda o jogo completamente. Depois de encarar a verdade que ele evitava por tanto tempo, algo inesperado acontece. Ele percebe que a mudança não é um evento, é uma batalha diária. E o inimigo não está fora, está dentro. Todas as manhãs agora começam iguais, mas não mais em silêncio confortável. Começam com conflito. De um lado, a versão antiga dele, aquela que busca conforto, distração, justificativas, atalhos. Do outro lado, algo novo tentando nascer: disciplina, clareza, responsabilidade. E essa luta não aparece em grandes momentos, aparece nos pequenos, quando ele precisa levantar e não quer, quando precisa começar algo e sente preguiça, quando precisa focar e escolhe o celular, quando precisa agir e encontra uma desculpa lógica. E ele começa a perceber algo assustador. A vida dele não estava sendo destruída de uma vez. Ela estava sendo perdida em pequenas decisões repetidas. Quem você se torna quando ninguém está te observando define tudo o que você vai ser? Essa pergunta começa a pesar mais do que qualquer motivação, porque agora ele entende que não existe transformação sem consistência, não existe prosperidade sem repetição, não existe sucesso sem disciplina invisível. Mas entender isso não significa conseguir aplicar facilmente. Na prática, tudo é mais difícil. Ele tenta mudar, falha, tenta de novo, falha de novo. E isso começa a frustrar. Porque ele percebe que não é apenas sobre querer mudar, é sobre resistir ao que sempre fez. E o cérebro dele luta contra isso. O antigo hábito é confortável, o novo comportamento é desconfortável. E o conforto sempre tenta vencer. Você está disposto a se sentir desconfortável pelo resto da sua vida ou apenas por um período até mudar de nível? Essa pergunta começa a virar um ponto de ruptura, porque ele entende algo essencial. Dor existe nos dois caminhos. Existe dor em mudar. E existe dor em permanecer o mesmo. A diferença é que uma delas constrói futuro e a outra apenas prolonga a frustração. Ele começa a observar pessoas ao redor que vivem no automático, sempre cansadas, sempre ocupadas, sempre reclamando, sempre adiando. E ele percebe que não quer isso para si.
Mas querer não basta. Agora ele precisa agir contra o próprio impulso. E isso exige algo que ele nunca realmente teve: domínio interno. Ele começa a estabelecer pequenas regras para si mesmo. Não adiar tarefas simples, não fugir de desconfortos rápidos, não negociar com preguiça, não confiar em motivação. Porque ele entende que motivação é instável, disciplina não. E nesse processo, algo começa a mudar lentamente. Não no mundo externo, mas na forma como ele reage ao mundo. Ele não é mais totalmente dominado pelos impulsos. Ele começa a observar antes de agir. Começa a escolher antes de reagir. E isso é novo, difícil, incômodo, mas real. Você controla sua mente ou sua mente controla você? Essa pergunta deixa de ser filosófica e vira prática diária. E pela primeira vez, ele sente que está deixando de ser apenas alguém que pensa em mudar e começando a ser alguém que realmente está mudando. A mudança começa a ficar mais séria agora, porque já não é mais sobre inspiração ou emoção, é sobre repetição, sobre escolha consciente, sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando tudo dentro dele pede o contrário. Ele percebe uma coisa simples, mas brutal. Ninguém muda de vida nos momentos de motivação. As pessoas mudam de vida nos dias comuns, quando ninguém está olhando, quando não há aplauso, quando não há resultado imediato. E esses são os dias mais difíceis, porque é ali que a disciplina é testada de verdade. Ele começa a entender que disciplina não é uma força mágica. É uma decisão repetida muitas vezes seguidas. Levantar sem negociar, trabalhar sem depender de vontade, focar sem buscar distração, continuar mesmo sem recompensa imediata. E isso começa a expor o quanto ele era guiado por sentimentos antes. Se estava animado, ele agia. Se não estava, ele parava. Agora ele percebe que isso nunca foi consistência. Era instabilidade disfarçada de tentativa. Quantas vezes você desistiu, não porque era difícil, mas porque não estava se sentindo bem? Essa pergunta começa a desmontar desculpas antigas. Ele percebe que esperava estar pronto, emocionalmente, para agir, quando, na verdade, pessoas que prosperam agem independentemente do estado emocional. E isso muda tudo. Porque agora ele não pode mais depender de humor, de energia, de inspiração. Ele precisa depender de decisão. E decisão não pergunta se você quer. Decisão simplesmente manda. Os primeiros dias de disciplina são estranhos, pesados, conflitantes. Uma parte dele resiste constantemente. Hoje não precisa. Amanhã você compensa. Só hoje não faz diferença. Você já tentou antes e não deu certo. Mas agora ele começa a reconhecer essas vozes pelo que elas realmente são. Tentativas de manter ele exatamente onde está. E ele começa a responder diferente. Não com emoção, mas com ação. Mesmo pequena, mesmo imperfeita, mesmo desconfortável. E algo começa a acontecer lentamente. Não é explosivo, não é dramático, não é imediato, mas é consistente. Ele começa a cumprir o básico. E isso, por mais simples que pareça, começa a separar ele da versão antiga de si mesmo. Se você não consegue dominar seu dia, como espera dominar sua vida? Essa pergunta começa a guiar cada escolha. Ele percebe que a vida não muda com grandes decisões isoladas, mas com pequenas decisões repetidas. E essas pequenas decisões começam a se acumular. Um dia ele escolhe agir mesmo sem vontade. No outro também. Depois de novo. E aos poucos, o cérebro começa a entender que ele não negocia mais tão facilmente. A resistência ainda existe, mas já não manda como antes. E isso cria um efeito novo: confiança. Não aquela confiança baseada em palavras ou pensamentos positivos, mas confiança construída na prática. A confiança de quem começa a provar para si mesmo que consegue cumprir o que decide. Você não fica confiante pensando, você fica confiante fazendo.
E nesse ponto, algo muda internamente. Ele começa a se ver diferente, não porque se sente diferente, mas porque está agindo diferente. E essa diferença, mesmo pequena, começa a separar dois caminhos. Um continua levando ele para a estagnação disfarçada de rotina, o outro começa a apontar para algo que ele ainda não consegue nomear, mas sente que é maior. E pela primeira vez, ele não está apenas tentando mudar. Ele está se tornando alguém que não volta atrás com facilidade. Depois que a disciplina começa a ganhar forma, ele percebe que existe um inimigo ainda mais inteligente e persistente: a procrastinação. Ela não aparece como fracasso, ela aparece como conforto. Depois eu faço. Só mais um pouco. Hoje não é o dia ideal. Quando eu estiver mais preparado, começo de verdade. E o mais perigoso, ela sempre parece lógica. Ele começa a observar que a procrastinação não é preguiça simples. É uma negociação constante entre o que ele sabe que precisa fazer e o que ele sente vontade de fazer. E quase sempre a vontade vence, até agora, porque algo dentro dele já mudou. Ele já não consegue ignorar completamente o desconforto de adiar coisas importantes. Quantos sonhos morrem não por falta de capacidade, mas por adiamento constante? Essa pergunta começa a incomodar profundamente. Ele percebe que cada tarefa adiada não desaparece. Ela acumula, ela pesa, ela volta, ela cobra. E o cérebro começa a viver sob uma falsa sensação de controle, enquanto, na verdade, está apenas empurrando problemas para o futuro. Mas o futuro sempre chega, e quando chega, cobra juros. Ele começa a enfrentar uma verdade dura. Procrastinar não alivia nada. Só aumenta o peso do amanhã, e isso muda sua forma de agir. Agora, antes de adiar algo, ele começa a se observar. Isso realmente precisa ser feito depois, ou eu só não quero fazer agora? Essa simples pergunta começa a quebrar padrões automáticos. Ele percebe que a maior parte da procrastinação não vem de tarefas difíceis, mas de tarefas desconfortáveis. E desconforto não mata ninguém, mas adiamento constante mata possibilidades. Ele começa a testar uma nova abordagem: agir imediatamente em pequenas coisas, responder na hora, começar na hora, resolver na hora, não deixar acumular. Isso gera um efeito inesperado: alívio, porque o peso mental de tarefas pendentes começa a diminuir. E com menos peso mental, ele começa a ter mais clareza. E se a sua vida melhorasse apenas porque você parou de adiar o óbvio? Essa ideia começa a mudar sua relação com o tempo. Ele percebe que procrastinação não rouba apenas produtividade, ela rouba identidade, porque cada vez que ele adia o que sabe que deveria fazer, ele reforça a versão dele que não age, e isso começa a ser inaceitável. Agora, ele começa a entender algo essencial. Ação imediata é uma forma de liberdade. Não é sobre fazer tudo, é sobre não viver preso no ciclo infinito de adiar o próprio crescimento. E aos poucos, ele começa a notar algo novo dentro de si. Menos desculpas, menos negociação interna, mais ação direta. Ainda não é perfeito, ainda existe luta, mas agora existe direção. E essa direção começa a separar quem ele era de quem ele está se tornando. Você quer uma vida diferente ou apenas a ilusão de que um dia vai mudar? Essa pergunta não deixa mais espaço para a fuga, e pela primeira vez, ele começa a sentir que está vencendo uma batalha que antes parecia impossível: a batalha contra si mesmo. Depois de enfrentar a procrastinação e começar a agir com mais consistência, algo mais profundo começa a acontecer. Algo que ele não esperava. As ações externas estavam mudando, mas a verdadeira transformação estava começando por dentro. Ele percebe que não era apenas sobre fazer coisas diferentes, era sobre se tornar alguém diferente. E isso muda completamente o jogo.
porque enquanto ele ainda se via como a mesma pessoa de antes, qualquer mudança era temporária, instável, frágil. Mas agora ele começa a entender uma verdade fundamental. Você nunca sustenta um novo resultado com uma velha identidade. Quem você acredita que é, determina até onde você chega. Essa pergunta começa a desmontar estruturas internas antigas. Ele começa a observar os próprios pensamentos automáticos. Eu não sou bom nisso. Isso não é para mim. Eu sempre começo e não termino. E ele percebe algo assustador. Esses pensamentos não eram verdades. Eram programas repetidos por anos. E um programa repetido o suficiente vira identidade. A partir desse momento, ele começa a questionar tudo. E se nada disso for verdade, e apenas algo que eu aprendi a acreditar? Essa dúvida abre uma nova porta mental. Ele começa a substituir frases internas de limitação por afirmações conscientes de poder. Eu estou aprendendo a ser disciplinado. Eu estou construindo consistência. Eu posso melhorar a cada dia. No começo, parece estranho, forçado, artificial, mas ele continua mesmo assim, porque agora ele entende algo essencial. A mente não muda com uma frase, muda com repetição, e repetição cria nova identidade. Ele começa a observar Napoleon Hill de forma mais profunda, a ideia de que pensamentos dominantes moldam destino, que a mente pode ser treinada, direcionada, reprogramada. E isso deixa de ser teoria, começa a virar prática diária. Ele passa a vigiar o que pensa, passa a interromper pensamentos negativos, passa a substituir ideias automáticas por novas construções mentais. Não porque é fácil, mas porque agora ele entende o custo de não fazer isso. Se você continuar pensando como sempre pensou, o que realmente espera que mude? Essa pergunta começa a funcionar como filtro interno, e ele percebe algo importante. Não é o mundo que precisa mudar primeiro, é a forma como ele interpreta o mundo. Ele começa a ver oportunidades onde antes via obstáculos. Começa a ver desafios como treino, não como ameaça. Começa a ver dificuldade como parte do crescimento, não como sinal de desistência. E isso não acontece de um dia para o outro. É repetição, é desconforto, é insistência, é consciência constante. E nesse processo, algo novo começa a surgir. Autoconfiança real. Não aquela baseada em frases motivacionais vazias, mas a confiança construída pela evidência. Ele começa a confiar em si mesmo porque agora ele cumpre o que diz. E isso muda tudo, porque a autoconfiança não vem do que você deseja, vem do que você prova para si mesmo. Em quem você se torna quando para de quebrar promessas consigo mesmo? Essa pergunta começa a ecoar profundamente. E ele percebe que por anos, cada vez que falhou consigo mesmo, estava enfraquecendo sua própria identidade. Agora, cada pequena vitória começa a reconstruir isso. E lentamente, algo muda de forma irreversível. Ele já não é mais apenas alguém tentando mudar. Ele começa a ser alguém que está mudando de verdade. E essa diferença, mesmo que ainda invisível para o mundo, já é definitiva dentro dele. Depois de começar a reprogramar a própria mente, ele percebe que existe uma etapa ainda mais profunda e muito mais difícil do que todas as anteriores. Não é mudar hábitos, não é aprender disciplina, não é vencer a procrastinação, é abandonar a identidade antiga, porque uma coisa é tentar agir diferente, outra coisa é deixar de ser quem você sempre foi. E isso gera resistência interna. Uma resistência silenciosa, mas constante. Ele começa a perceber isso nos momentos mais simples, quando precisa escolher entre o conforto antigo e a nova versão dele. Quando precisa decidir entre desistir ou continuar. Quando precisa fazer o certo, mesmo sem vontade. A mente antiga começa a lutar com força. Você sempre foi assim.
Por que mudaria agora? Você já tentou antes e não funcionou. Vai dar na mesma. Não vale tanto esforço assim. E essas vozes parecem reais. Mas agora ele já não aceita tudo automaticamente. Ele começa a observar essas vozes como sinais, não como verdades. E isso muda o jogo interno. Quem está falando dentro de você é sua identidade antiga ou a nova versão que você está construindo? Essa pergunta começa a dividir a mente em dois lados claros. De um lado, o eu antigo, baseado em medo, conforto, repetição, desculpas. Do outro, o eu novo, baseado em ação, responsabilidade, crescimento, disciplina. E essa divisão começa a gerar conflito diário, mas também começa a gerar clareza. Ele percebe que não existe neutralidade. Ou ele evolui, ou ele retorna ao padrão antigo. E retornar agora dói mais do que antes, porque ele já viu outra possibilidade, ele já provou pequenas vitórias, ele já sentiu o gosto da mudança, e isso cria um ponto sem retorno psicológico. Você consegue voltar a ser quem era depois de ver quem pode se tornar? A resposta começa a ser não. Mas o processo não é confortável. Ele enfrenta dias em que tudo parece pesado. Dias em que a mente tenta convencê-lo a desistir. Dias em que o progresso parece pequeno demais. E mesmo assim, ele continua. Não porque está motivado, mas porque agora ele entende o custo da desistência. Cada vez que ele pensa em voltar atrás, ele lembra exatamente de onde veio. Da estagnação disfarçada de rotina, da repetição sem propósito, da sensação de estar vivendo sem avançar. E isso já não é aceitável. Ele começa a agir mesmo sem clareza total, mesmo sem certeza, mesmo sem sentir vontade. E isso cria algo poderoso, consistência sob pressão. Quem você se torna quando tudo dentro de você pede para parar, mas você continua? Essa é a pergunta que define essa fase, e aos poucos algo começa a quebrar definitivamente dentro dele. A necessidade de aprovação, a necessidade de motivação constante, a necessidade de se sentir pronto, tudo isso começa a perder força. E no lugar disso surge algo novo. Responsabilidade interna absoluta. Ele para de depender de circunstâncias externas, para de esperar condições perfeitas, para de buscar validação para agir e começa a agir porque escolheu agir. E essa escolha começa a reconstruir sua identidade em silêncio. Não é visível ainda para o mundo, mas dentro dele tudo já mudou. Ele não é mais o mesmo. E essa é a verdadeira quebra. O momento em que o antigo eu deixa de ter controle real e começa a ser substituído por alguém que não volta atrás com facilidade. Agora não existe mais confusão interna como antes. O barulho diminuiu, não porque a vida ficou fácil, mas porque ele ficou mais forte. Ele começa a perceber algo que antes parecia distante. Prosperidade não é apenas dinheiro, resultado ou status. Prosperidade é estado interno, é clareza, é direção, é disciplina, é constância. É paz com a própria escolha. Ele olha para trás e mal reconhece a versão antiga de si mesmo. Não porque aquela versão era ruim, mas porque era limitada, baseada em medo, baseada em repetição, baseada em aceitação do mínimo. Agora tudo isso começa a ficar pequeno demais. Ele entende finalmente o erro que impede a maioria das pessoas de prosperar. Não é falta de oportunidade, não é falta de inteligência, não é falta de sorte. É falta de transformação interna. É permanecer sendo a mesma pessoa enquanto espera uma vida diferente. Como você espera um novo destino sendo exatamente quem sempre foi? Essa pergunta fecha o ciclo. Ele entende que não existe mudança externa sem mudança interna sustentada. E agora, ele não está mais tentando mudar. Ele já mudou. O foco dele não está mais em começar, está em continuar. Não está mais em tentar, está em construir.
não está mais em sonhar, está em executar. E isso cria um novo nível de existência. Ele percebe que a prosperidade não chegou de repente. Ela foi sendo construída em silêncio, decisão após decisão, escolha após escolha. E agora, quando ele olha para o futuro, não existe mais dúvida como antes. Existe direção, existe consciência, existe responsabilidade e existe algo mais profundo, confiança no processo que ele mesmo construiu. E se a verdadeira prosperidade sempre esteve dentro de você, esperando apenas que você parasse de fugir de si mesmo, o despertar não termina aqui. Ele apenas se estabiliza. E agora, pela primeira vez, ele não é alguém tentando mudar de vida. Ele é alguém que já começou a viver de forma diferente. Depois do despertar, existe um erro que muitas pessoas cometem: acreditar que a transformação termina quando a mentalidade muda. Mas ele começa a perceber algo mais profundo. A mudança real só é comprovada na vida prática, não no que você entende, mas no que você constrói todos os dias. Agora ele já não está mais lutando contra o antigo eu com tanta intensidade como antes. Não porque ele desapareceu completamente, mas porque ele perdeu autoridade. A voz antiga ainda aparece às vezes, mas já não comanda. E isso muda tudo. Ele começa a viver uma fase diferente, a fase da construção silenciosa, sem pressa, sem espetáculo, sem necessidade de validação, apenas ação consistente. Ele percebe que a vida começa a responder de forma diferente quando ele muda a forma como age todos os dias. Pequenas oportunidades começam a aparecer, pequenas melhorias começam a surgir, pequenos resultados começam a se acumular. Nada disso é explosivo, mas é real, e o real sempre vence o emocional no longo prazo. Você está construindo algo, ou apenas reagindo ao que a vida te dá? Essa pergunta se torna parte da rotina dele. Ele começa a entender que prosperidade não é um evento. É um acúmulo de decisões, e cada decisão diária é como um tijolo invisível. Ou ele constrói, ou ele repete o mesmo padrão. Não existe neutralidade. Ele percebe que agora o maior desafio não é começar, é sustentar. Porque começar é emoção, sustentar é identidade, e identidade exige repetição. Ele começa a viver dias que antes seriam considerados normais, mas agora carregam um significado diferente. Acordar e agir sem negociar, trabalhar com presença, evitar distrações conscientes, cumprir o básico sem drama, avançar mesmo sem aplauso. E isso vai moldando algo novo dentro dele. Uma calma diferente, uma confiança mais sólida, uma sensação de direção constante. E se o verdadeiro sucesso não for sobre chegar rápido, mas sobre não parar mais? Essa ideia começa a se fixar. Ele já não está mais obcecado por resultados imediatos. Ele começa a respeitar o processo. E isso o coloca em um novo nível de maturidade mental. Porque agora ele entende algo essencial. Resultados não são criados no momento da vitória. São criados na repetição invisível antes dela. Ele começa a olhar para pessoas ao redor de forma diferente. Algumas continuam presas no mesmo ciclo de antes: desejo sem ação, planejamento sem execução, intenção sem disciplina. E ele não julga. Ele apenas entende, porque ele já esteve lá e sabe exatamente como é. Mas agora existe uma diferença fundamental. Ele não está mais lá, e isso muda tudo. Ele começa a sentir algo novo crescer dentro dele. Responsabilidade sobre o próprio destino. Não mais culpa, não mais vitimismo, não mais espera. Responsabilidade. Se sua vida continuar exatamente como está hoje, isso seria aceitável para você? Essa pergunta começa a guiar cada escolha dele. E aos poucos, sem perceber, ele deixa de ser alguém em transformação e passa a ser alguém em construção contínua. Um construtor da própria vida, sem pausa, sem retorno, sem ilusão de atalhos.
E nesse novo estado, ele entende algo final. Prosperidade não é sobre o que você conquista. É sobre quem você se torna no processo de conquistar. E ele já não é mais o mesmo, nem perto disso. Chega um ponto em que a transformação deixa de ser uma luta diária e se torna uma forma de existir. Ele não percebe exatamente o momento em que isso acontece. Não há um dia final, não há um evento marcante, não há uma virada cinematográfica. O que existe é algo mais profundo. Silêncio interno. A antiga confusão mental já não domina como antes. As dúvidas ainda aparecem, mas não paralisam. Os medos ainda surgem, mas não decidem mais nada. Ele continua humano, mas não é mais governado pelo caos interno que antes comandava sua vida. E isso muda completamente a forma como ele vive. Agora, ele entende que prosperidade não é uma chegada. É uma construção contínua, baseada em identidade. Você não alcança uma vida melhor. Você se torna alguém que naturalmente vive uma vida melhor. Essa frase começa a fazer sentido em cada ação dele. Ele olha para trás e percebe algo quase inacreditável. O que antes parecia impossível. Hoje é apenas rotina. Disciplina que antes era sofrimento agora é normal. Foco que antes era luta, agora é natural. Ação que antes exigia esforço, agora acontece sem negociação interna constante. Não porque ficou fácil, mas porque ele ficou consistente. Ele entende que o verdadeiro erro que impede a maioria das pessoas de prosperar não é falta de capacidade, nem falta de oportunidades. É a incapacidade de sustentar uma nova versão de si mesmo tempo suficiente para que ela se torne realidade. Quantas pessoas desistem bem perto do momento em que a identidade delas começaria a mudar? Essa pergunta fecha um ciclo profundo dentro dele. Agora ele sabe. O mundo não muda para quem deseja. O mundo muda para quem persiste. E persistência não é sobre intensidade, é sobre continuidade. Ele não se vê mais como alguém tentando vencer. Ele se vê como alguém que já decidiu não voltar atrás. E isso é irreversível, porque uma mente treinada na disciplina não esquece o caminho. Uma identidade reconstruída não volta facilmente ao antigo padrão. Uma consciência desperta não aceita mais o mínimo como destino. Ele começa a compreender algo maior que motivação, maior que técnica, maior que estratégia. A vida responde à identidade que você sustenta diariamente. E ele sustentou a nova. Agora, ele não está mais esperando prosperar. Ele está vivendo o processo que naturalmente gera prosperidade. E talvez essa seja a maior virada de todas. Ele para de buscar transformação e passa a ser a própria transformação. Se você se tornasse hoje a versão mais disciplinada, consciente e consistente de si mesmo, quanto da sua vida ainda faria sentido continuar igual? O silêncio dessa pergunta não precisa de resposta, porque agora ele já sabe. E nesse conhecimento, algo se fecha completamente dentro dele. O erro que antes o impedia de prosperar não era o mundo, era permanecer o mesmo. Agora não há mais retorno, só construção, só evolução, só caminho. E pela primeira vez, ele não está tentando mudar a vida. Ele está vivendo uma vida que não precisa mais de desculpas para existir. E no fim de tudo, a verdade sempre volta para o mesmo ponto. Não foi falta de talento, não foi falta de oportunidades, não foi falta de sorte, foi o que você aceitou por tempo demais como normal na sua vida. Porque prosperar não começa quando tudo melhora lá fora. Começa no instante em que você decide não continuar sendo a mesma pessoa de ontem. E agora a pergunta não é mais sobre o que você já viveu, é sobre o que você vai fazer a partir daqui. Quantas vezes você ainda vai adiar a vida que diz querer viver? Se você chegou até aqui, você já entendeu a mensagem. Mudança não é inspiração,
É decisão repetida todos os dias. Não existe transformação sem ação. Não existe futuro diferente com comportamento igual. E não existe prosperidade para quem insiste em permanecer no mesmo lugar interno. Então hoje pode ser esse ponto de virada. Não perfeito, não ideal, mas real. Dê o primeiro passo, mesmo pequeno, mesmo imperfeito. Mas dê. Se esse vídeo falou com você, então ele já fez o que precisava fazer. Te despertar. Agora é com você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos que vão te tirar do automático e te colocar em movimento real. Deixe o like para fortalecer essa mensagem e alcançar mais pessoas que precisam desse despertar. E comente. O que mais te travava até hoje na sua vida? E nunca esqueça disso. A vida não muda quando você entende. A vida muda quando você decide agir mesmo assim. E talvez esse seja exatamente o momento em que a sua história começa a mudar de verdade.